Bom humor. Conserve todo o teu bom humor. Um simples sorriso remove muitos obstáculos. A alegria é uma força que se propaga. Sorri e todos haverão de sorrir contigo. O sorriso espontâneo desarma os espíritos, flexibilizando o coração mais endurecido. O teu sorriso é a tua própria alma que se exterioriza. Junto de quem sorri, a tristeza não se demora. A alegria é tônico para a saúde do corpo e alimento para a alma. Não vivas de semblante fechado como um sol entre as nuvens. Estampa no seu rosto o teu sorriso de simpatia e todos os teus caminhos haverão de iluminar-se. Olá, mais uma vez estamos aqui reunidos para termos a oportunidade de aprendermos um pouquinho mais sobre tantos ensinamentos que Jesus nos deixou e que, graças a Deus, essa doutrina que nos esclarece, que tira o véu de tantas perguntas, de tantas questões que assolavam, né, o nosso pensamento, a nossa alma, a nossa busca interna, né, da nossa verdadeira self, e que, graças a Deus, com a ajuda do Chico Xavier, de amigos espirituais, de tantos outros livros, do Divaldo, da Joana de Ângeles e de tantos outros, nos dão um pouquinho, né, dessas gotinhas homeopáticas para que a gente consiga entender qual é o processo que a gente tem de nos autoaperfeiçoar para que a gente possa realmente ajudar no aperfeiçoamento deste planeta que nos acolhe como morada, né? Porque é primeiro nos aperfeiçoando, passando aos nossos filhos, para quem tem neto, aos netos, aos vizinhos, aos sobrinhos, às crianças, a tantos outros, de uma forma singela, né? Mas de uma forma que ajude eles também a compreenderem a nossa grande missão, né? Neste planeta Terra. Primeiramente, a nossa autotransformação, para que a gente consiga realmente, no futuro, ter um planeta melhor, né? E a lição de hoje, mais uma vez, foi aberta ao acaso, e é realmente de um grande espírito, que é o nosso Chico Xavier, através do Emmanuel, e que nos traz tanta riqueza, né? De aprendizado, através das suas lições, dos seus textos, que são textos simples de serem compreendidos, né? Cada um consegue interpretar de uma forma, mas ele tem uma essência muito grande, que é nos autoconhecermos, conseguirmos conhecer o que precisamos para melhorar em nós mesmos, né? A lição, então, está no livro Palavras de Vida Eterna. É a lição No Campo da Vida, na página 149, a lição 63, tá? Eu vou colocar um pouquinho baixo aqui para poder colocar a luzinha para poder ler melhor, tá bom? No campo da vida, entesourando para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Palavras de Paulo, primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 19. Se te encontras interessado no próprio aperfeiçoamento, aproveitar é a palavra de ordem. Repara o exemplo da natureza. A natureza nos ensina tanto, né? O pão que te serve é a essência de muitos envolutórios que tornaram para o quimismo da gleba. O clima reconfortante do lar é o produto da limpeza constante. Se pretendes avançar ao encontro do melhor, despoja-te do inútil. Muitos aspiram à tranquilidade, apegando-se à inquietação, enquanto os outros muitos pretendem a primazia da fé, rendendo preito à negação de si próprios. Querem a paz,
guardando-se irritadiços e anseio pela segurança do bem, afirmando-se eles mesmos tão endividados com o mal que não lhes sobra leve possibilidade de consagração à virtude. É natural estejamos nós sobre a carga de aventalhados problemas. Herdeiros do passado culposo, é preciso revidar as próprias tendências e ajuizar quanto às nossas necessidades para que não estejamos tateando na sombra. Contudo, se aspiramos a melhorar amanhã, é forçoso sermos melhor ainda hoje. Por isso, não vale simplesmente partilhar o trabalho geral, mas selecionar a experiência comum, assimilando-lhe o ensinamento. Não sintonizarás a antena do coração com as mensagens de toda parte. Recolherás aquelas que te enobreçam. Não comprarás aflições. Preocupará-te-ás com o que for justo. Não te esqueças, pois, de que viver é atributo de todos, mas viver bem é o caminho de quantos se dirigem, leais ao bem, para a divina luz da vida real. Bom, é uma lição assim muito bacana de ser lida, porque ela é muito esclarecedora, né? Ela é muito, como que se diz? Ela é muito luz, né? Ela nos esclarece muito com aquilo que a gente precisa se melhorar realmente dentro desse campo que vivemos hoje em dia, né? O nosso planeta Terra, a nossa sociedade, o nosso Brasil e tudo mais. Então vamos lá, a gente vai ler de novo, parte por parte, porque eu acho que é mais fácil da gente conseguir interpretar a lição, porque ela é riquíssima em todos os aspectos, em todos os parágrafos tem um ensinamento muito profundo. Então, para que a gente não fique de uma maneira muito superficial, a gente vai ler parágrafo por parágrafo para a gente tentar compreender melhor, tá bom? Se te encontras interessado no próprio aperfeiçoamento, aproveitar é a palavra de ordem. Eu acho que é muito claro, né, gente? É aproveitar cada instante, desde o momento em que a gente acorda, que temos a possibilidade de abrir os olhos, já é um imenso manancial de dádivas, de bênção, porque abrimos olhos para mais um dia de vida, para mais uma oportunidade de fazer diferente. Se erramos, oportunidade de acertar. Se não erramos, fazer melhor do que fizemos ontem. Então já é um grande avanço acordarmos. Repara o exemplo da natureza. É interessante que Emmanuel, né, e até a própria Joana de Ângeles, quando a gente começa a ler os livros dela, que são riquíssimos também, eles sempre nos remetem para que a gente possa observar a natureza. Porque a natureza não é só porque vamos olhar o passarinho que voa, que sabe cantar mesmo nos dias nublados. Não vamos observar um animal que vai lá e mesmo sendo maltratado, o cachorro consegue chegar próximo do seu dono, né? E de uma forma simples e humilde. É além. Tudo isso é muito importante porque a natureza nos ensina muito. A natureza nos ensina que existe um ciclo de vida neste planeta que nos rege, né? A flor só abre no momento que ela precisa abrir. À noite ela não está aberta, a não ser aquelas que abram, né? O animal tem o seu ciclo, aqueles que precisam caçar à noite, aqueles que precisam caçar de dia, mas é um pouco além. Eu entendo que quando a gente precisa reparar a natureza, que a gente observa esses seres, né, do reino animal, a gente não pode esquecer que nós temos na nossa psique toda essa bagagem de todos os reinos que passamos. Nós passamos pelo reino vegetal, pelo reino animal, né, o nosso princípio inteligente. Então nós trazemos, se a gente for ler o livro do Emmanuel, que eu não me lembro agora, e da Joana de Ângeles, a gente vai conseguir interpretar na lição deles que nós temos tudo isso no nosso bojo espiritual.
né? Nós passamos por essas fases desses reinos e elas estão gravadas no nosso subconsciente. Então nós precisamos ir um pouco além. A gente precisa observar a natureza e aprender com ela, porque nós temos esse aprendizado dentro de nós, nós já passamos por esse processo. E muitas vezes eu me pergunto assim, como pode, né? Às vezes a gente chega no reino hominal e a gente esquece o que a gente aprendeu no reino animal. Porque muitas vezes a gente se depara por questões do reino animal que a gente fala, nossa, parece mais um ser humano do que um próprio animal, né? Mas são coisas que a gente precisa pensar, porque nós temos toda essa bagagem em nós. O pão que te serve é a essência de muitos involutórios que tornaram para o quimismo da gleba. Ele está dizendo aqui que assim, o pão que hoje a gente serve, né, em mesa, que a gente tem em mesa, ele passou por inúmeros processos até chegar a ser um pão. Então ele passou por alguns processos de fermentação, de amassar a massa, de intempéries, digamos assim, para se formar um pão. Ele não nasceu pão, mas ele conseguiu passar por todas essas intempéries para chegar a ser um pão. O clima reconfortante do lar é o produto da limpeza constante, né? E essa limpeza constante do lar, ela tem que ir além. Qual é a limpeza que eu preciso fazer em mim? A minha limpeza interna, porque eu posso ter flores no meu lar, eu posso ter os móveis lindos, a casa limpa, aquele bom gosto enorme, mas se eu não estou bem comigo mesma, se isso é só apenas externo na minha vida e não consegue me trabalhar interiormente, de nada vale. Porque é o externo. Nós estaríamos como na época dos fariseus, né? O produto externo, né? A fé externa e sem ter interiorização dos verdadeiros ensinamentos, né? Então a gente precisa limpar a nossa casa, mas também limpar a nossa casa interna, nossa casa mental, porque ela nos diz muito sobre nós mesmos. E é por isso que a gente precisa muitas vezes se conhecer, né? A gente não se conhece e a gente se pega em situações que a gente fala, nossa, eu saí de mim. Na verdade não, né? Nós estávamos em nós mesmos, mas é porque a gente não para analisar o que somos, porque tem muitas coisas que a gente for analisar, talvez, ou seja, dessa vida ou de vidas passadas, que a gente for analisar as nossas condutas, né? Os nossos pensamentos, os nossos atos, eles vão nos trazer algumas coisas arraigadas em nós, né? E que é difícil da gente conseguir se autoanalisar, né? Então, muitas vezes a gente fica querendo esconder. O nosso ego fala, não, esconde, né? Não vai atrás. Só que isso é muito difícil, porque uma hora ou outra, o ego não vai conseguir ser, né? Essa porta a fechar tudo isso. E ele vai sair, tudo isso vai sair. Se pretendes avançar ao encontro do melhor, despoja-te do inútil. E aí o inútil, a gente fala assim, o inútil são tantas coisas na nossa vida, né? O inútil é tudo aquilo que não nos traz um conforto íntimo. Tudo aquilo que não nos traz, que nos reconforta intimamente. Os pensamentos negativos, né? As raivas, as mágoas, né? Da gente ficar remoendo. São tantas inutilidades que muitas vezes a gente deixa isso fazer parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, e são coisas inúteis, que não vão ajudar o nosso melhoramento. Então, não é uma coisa fácil, né, de se autoanalisar e tentar dissolver certos requisitos que ficaram, mas não é impossível. É realmente um processo interno, mesmo que seja homeopático, mas ele é possível. Muitos aspiram à tranquilidade, apegando-se à inquietação, enquanto os outros muitos pretendem a primazia da fé, rendendo preito à negação de si mesmos. Olha aí, a gente está falando de novo do nosso subconsciente, né? Do que nós precisamos, do que melhorar em nós mesmos, né? E a gente muitas vezes deixa o ego falar assim, não vamos mexer com isso, deixa isso para lá, né? Isso é tão dolorido, para que a gente vai mexer com isso? Deixa para lá.
Vamos viver, vamos levando a vida, né, com a barriga, e as coisas vão acontecendo, só que chega uma hora que isso não vai dar certo. E aí é onde a gente vai perceber que a gente não conseguiu, né, trabalhar em doses homeopáticas, então a gente acabou tendo que abrir um saco enorme, né? Um saco gigante de coisas que estão aqui dentro, remoendo, nos intranquilizando, nos fazendo tristes, amargurados, acreditando que não somos ninguém. Então, vamos tentar, né, aos poucos, como diz a lição, não termos negação de nós mesmos, né? Nós somos o que somos. Temos a sombra, mas temos a luz, né? E o nosso projeto é ser a luz. Então não adianta a gente querer esconder a sombra. Nós precisamos trabalhar com essa sombra, porque todos nós viemos desse reino, de todos os reinos, e tudo aquilo que a gente vivenciou em todos os reinos, em todas as nossas vidas anteriores, está aqui dentro. E não está num canto, está lá alojado numa parte do meu cérebro. Não, está em nós o tempo todo, 24 horas por dia. Querem a paz, guardando-se irritadiços, e anseio pela segurança do bem, afirmando-se eles mesmos tão endividados com o mal que não lhes sobra leve possibilidade de consagração à virtude. Olha que parágrafo bonito, gente. Nós queremos a paz, né? Mas qualquer coisa que vem do externo desequilibra o nosso interno. Então, assim, tá tudo bem enquanto o externo está bem, né? O externo está bem e nós estamos bem internamente. Algo aconteceu externamente, pronto. E eu não tô falando daquele desequilíbrio momentâneo, assim, sabe? Digamos assim, um exemplo prático, uma fechada de carro, né? Uma discussão, quem não dirige, uma discussão. Naquele momento, é natural que a nossa sombra ainda fale mais alto. O que a gente não pode é deixar o nosso egocentrismo ser mais alto, né? A gente precisa ter um equilíbrio. Então, naquele momento, é natural que a gente extravase, né? Agora, a gente precisa aprender a controlar essa raiva, porque raiva, gente, todo ser humano no mundo tem. Desde criança, todo ser humano no mundo tem. O que a gente não pode é deixar que a raiva nos controle e dirija a nossa vida. Então, estarmos irritadiços em determinado momento é natural. O que a gente não pode é ir cultivando esse pensamento de irritabilidade, esse sentimento irritadiço, e aí tudo que acontece é mais irritação, e aí a gente projeta a nossa irritação no outro, estamos irritados pelo outro, o outro é externo. Se o meu interno está em equilíbrio, nada do que aconteça externamente vai conseguir tirar o meu equilíbrio interno. Ele pode, em alguns momentos, sair da linha linear, né? Porque a gente não está linear o tempo todo. Mas a gente, volta para cá, vou tentar amenizar, vou tentar me autoanalisar, analisar a situação. Se essa situação realmente me incomoda demais, então eu vou dar uma volta, sabe? Vou colocar uma música, vou fazer algo que tire o foco do meu pensamento daquilo que me deixou irritado. E assim, aos poucos, a gente vai conseguindo. Uma hora a gente consegue, outra hora a gente não consegue, ou outra hora a gente se esforça mais um pouco e consegue. E assim a gente vai galgando degrau por degrau. Quando ele fala aqui também, afirmam-se eles mesmos tão endividados com o mal que não lhes sobram leve possibilidade da consagração de virtude. Gente, não existe, né? Assim, o maior ser humano, o pior ser humano, digamos assim, né? Ele tem algo dentro dele que vai falar mais alto, né? Em um momento, em uma fração de segundo, que lembrou de um ente querido, de uma mãe, de uma avó, né, de um filho. Então, nesse momento, ele vai ter algo que vai respirar e vai fazer ele sair de um foco e mudar para outro. Então, quando a gente fala aqui que não existe possibilidade de fazer virtude, existe. Como a gente disse, assim, todos temos a sombra, né? Parece aquele filme A Sombra e a Escuridão. Mas todos temos a sombra, mas todos temos possibilidade também de acender uma luzinha.
E se nós estivermos, como já foi falado numa outra palestra, se estivermos dentro de um quarto escuro e acendermos um fósforo, essa luz vai atrair a atenção de tudo que está ao nosso redor. E nossa atenção também. Então, um fecho de luz, ele ilumina muitas coisas dentro de nós mesmos. Então, pequenas atitudes, pequenos gestos, eles são virtudes. Eles são bem-vindos para qualquer pessoa. Vamos lá, continuando. É natural estejamos nós sobre a carga de avantalhados problemas. Sim, todos nós, né? Herdeiros do passado culposo, é preciso revisar as próprias tendências e ajuizar quanto às nossas necessidades, para que não estejamos tateando na sombra. Olha só, gente, quando ele diz aqui, somos herdeiros do nosso passado. Somos herdeiros de nós mesmos. Né? O que a gente fez no nosso passado culposo, fomos nós. Não foi ninguém que fez e falou, olha, eu vou transferir tudo que eu fiz para você. Não, somos nós mesmos. Então, somos herdeiros de nós mesmos. Então, somos nós mesmos que precisamos nos responsabilizar em tentar melhorar tudo aquilo que já trazemos e tudo aquilo que estamos fazendo de errado nessa também, né? Cabe a nós. Eu não posso transferir essa responsabilidade a ninguém. Então, quando ele fala também, precisamos revisar as próprias tendências e ajuizar quanto às nossas necessidades, para que não estejamos tateando na sombra. Então, assim, se a gente analisar profundamente, se a gente se analisar, né, desde o momento em que a gente acorda, em algum momento, não precisa ser todos os dias, tá? Em algum momento da semana, a gente vai se autoanalisar. Vamos pegar os fatos mais, entre aspas, complicados que aconteceram na nossa semana, né? Porque todos nós temos momentos de alegria e todos nós temos momentos de dificuldade, todos nós temos momentos de intempéries mesmo. Se a gente analisar como foi a nossa atitude nesses momentos, sejam eles intempéries, ou sejam eles momentos calmos, ou sejam eles momentos um pouco mais complicados, né? Não importa. Se a gente se autoanalisar, a gente vai conseguir perceber naquele momento quem eu sou. O que eu poderia ter feito diferente? O que eu poderia ter feito melhor? O que eu não deveria ter feito? E assim a gente vai se autoanalisando, se autoburilando. E é isso que a gente vai aprendendo, a melhorar as nossas tendências, porque nós sabemos. O nosso ego muitas vezes não quer que a gente enxergue, mas a gente sabe. Porque como diz o Emmanuel, nós, através das nossas tendências, dos nossos atos, dos nossos pensamentos constantes, né, que batem, que martelam na nossa mente, nós sabemos quem somos, o que trazemos, o que precisamos melhorar, onde erramos nessa vida, o que provavelmente erramos na outra, porque como diz também o Emmanuel, e eu acho que tem um livro da Joana também que ela fala isso, nós repetimos padrões de outras vidas. A gente repete esses padrões. Então, se a gente repete, a gente consegue compreender que eu já errei. Então, se eu já errei e eu estou repetindo, eu preciso melhorar, ou pelo menos consertar esse padrão. Para isso, não vale simplesmente partilhar o trabalho geral, mas selecionar a experiência comum, assimilando-lhe o ensinamento. Não sintonizarás a antena do coração com as mensagens de toda parte. Recolherás apenas aquelas que te enobreçam. Não comprarás aflições. Preocupará-te-ás com o que for justo. Não te esqueças, pois, de que viver é atributo de todos, mas viver bem é o caminho de quantos se dirigem leais ao bem, para a divina luz da vida real. Então, assim, gente, esse de um parágrafo acho que já falou bastante também, né? O nosso pensamento, as nossas palavras, os nossos atos, que são expressão do que a gente pensou, do que sentimos, eles vão atrair, né? E da mesma forma, nós podemos ser atraídos ou repelir
tantos outros pensamentos que vêm em confronto ou em encontro com o nosso. Vai depender do nosso teor também de sentimento, de pensamento, para que a gente possa ou repelir ou atrair, né? Então, quando a gente lê um livro desse, por exemplo, a gente está atraindo inúmeros outros pensamentos positivos de tantos outros seres que se aproximaram desse momento para compreender também um pouquinho mais sobre tudo aquilo que nos envolve. E aí, quando a gente vê uma pessoa irritadiça, se a gente entrar na mesma faixa de vibração que ela, eu não estou repelindo, eu estou entrando. Então, quando ele fala que vai sintonizar a antena com o que realmente é bom, depende de nós. Não dá pra gente abrir nossa antena e sintonizar com tudo por aí. Depende de nós, do que a gente está buscando. Como diz também o Chico Xavier, o Emmanuel, através do Chico, o nosso coração está onde o nosso pensamento está. Como disse Jesus, onde está o teu pensamento, ali está o teu tesouro, né? O teu coração. Então vamos procurar nos autoanalisar e tentar compreender que somos co-criadores dessa imensa energia que envolve este planeta e de tudo aquilo que nos envolve materialmente ou espiritualmente. Nós estamos sendo parte integrante, por mais que a gente não acredite ou por mais que a gente não se perceba, mas a gente é parte integrante de tudo isso. Qual será a psique que estamos tendo? Qual será o padrão psíquico que temos e que estamos ajudando a mudar o padrão psíquico do nosso planeta Terra, né? Bom, eu espero que a gente tenha tido aqui um momento bacana e que eu tenha sido pelo menos um pouquinho esclarecedora dentro daquilo que eu entendo, dentro daquilo que eu consigo compreender da lição, porque cada um compreende da forma que consegue enxergar, né? E juntando um pouquinho com o outro, a gente cria uma grande mensagem para tantos outros, encarnados ou desencarnados. E eu desejo a vocês muita paz, que a gente consiga realmente manter esse padrão vibracional de equilíbrio, para não somente mandar ao universo coisas boas para que elas possam voltar para nós mesmos, mas que essas coisas boas também, esses sentimentos bons, essas vibrações boas, possam percorrer o tempo e o espaço e envolver a todos aqueles que dela estão precisando. Muita paz a todos.